Minha gente, boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Sim? Que ótimo. Que ótimo, que ótimo. Muito bom. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao curso básico de Espiritismo, ciclo 1 da ULI. Nós estivemos juntos na aula inaugural. Vocês estavam aqui na aula inaugural? Cantaram com a gente, viram a gente passar vergonha, aquelas coisas todas. Ali já era uma tentativa de fazer assim, um quebra-gelo, né? De leve, assim, só para a gente dizer para vocês que a gente estava, foi aquilo que eu disse lá no sábado, né? Que nós estávamos muito felizes com a presença de vocês aqui, exatamente porque a gente está, né, vivendo, ou trazendo, ou realizando com vocês um processo que a gente já viveu, né? Um processo que a gente já realizou e que fica no curso básico exatamente pela necessidade de continuar aprendendo, né? A gente fica trabalhando segue aluno dos outros ciclos, termina a ULI, forma na ULI, né? Mas continuar trabalhando no curso básico, peraí, parece que essa coisa do princípio espiritual aí, eu não sei se eu resolvi direito. Então eu vou ficar trabalhando aqui para ver se a coisa... Como é seu nome? Nádia. Exatamente, é o que Nádia estava trazendo agora há pouco, conversando com o Luiz. Só o Luiz que está aqui desde sempre, né? A gente já... Mas a gente foi todo mundo aluno dele, viu, Nádia? Então pode perguntar tudo para ele, porque fica tudo certo. Gente, eu sou Eduardo, né? Como disse para vocês lá no sábado. Eu sou trabalhador do curso básico de Espiritismo, trabalho na equipe do sábado, né? Quando vocês vierem e assistirem lá no sábado, a gente vai se encontrar. Mas o curso básico, vocês já devem ter ouvido isso, assim, a gente se divide nos dias porque precisa organizar esse negócio, né? Mas nós estamos sempre uns com os outros e é muito bonito isso que a Auli nos dá também, essa condição de nós construirmos relações e essas coisas todas. Não é exatamente a primeira intenção nossa, não, mas acaba sendo um efeito colateral, digamos assim, muitíssimo produtivo, né? Vamos ficando amigos uns dos outros, virando família, isso é muito bom. Então sejam, mais uma vez, de novo, né, muito bem-vindas e bem-vindos à nossa casa. A gente vai falar sobre Deus hoje, né? E aí essa aula, ela pode terminar em 2 minutos, porque é a primeira pergunta, né, lá do Livro dos Espíritos, mas ela pode durar a eternidade, né? Então cada um vai dosar a inquietação que achar que cabe. Eu vou fazer algumas provocações para vocês, porque é da nossa natureza fazer isso, e vocês vão construindo, né, isso com a gente também. Vocês já conhecem a dinâmica, então a gente tem Roberto aqui, a gente tem Itarumã ali, né, tem Luiz também circulando aqui com a gente, então qualquer coisa chama, né, já está explicada a dinâmica, mas é só para a gente organizar, porque esse encontro nosso está sendo gravado, depois ele fica disponível lá na TV Harmonia, nosso canal no YouTube. Então, para quem está vendo esse nosso encontro depois, é bom também, né, ouvir do que é que vocês estão falando. Vou querer que vocês falem hoje, tá? Porque senão vai ficar muito chato vocês ficarem, né, segunda-feira, aquela coisa toda, vocês ficarem só ouvindo uma exposição, né, um solo de uma pessoa que certamente em algum momento vai falar algumas bobagens, tá? A gente tem alguns objetivos para cumprir, né? Sempre, todas as nossas aulas são aulas que vocês recebem, né, aquele plano para vocês terem uma noção. Eu não vou compartilhar os objetivos com vocês agora no começo, porque eu vou guardar lá para o final. Vou fazer de maneira diferente hoje. Em vez de eu apresentar os objetivos no começo, eu vou terminar a aula dizendo para vocês qual era a nossa expectativa de metas. Aula, vocês me desculpem, é vício, o costume do cachimbo deixa a boca torta, diz a expressão popular, né? Aula porque eu sou professor, então é isso. Mas aqui não, aqui a gente está trocando, né, algumas perspectivas. Como aí fora eu sou professor, daqui a pouco eu estou chamando vocês de galera, e aí fazendo paródia, não, aí eu vou segurar para não misturar os personagens. Ou não, né? Eu estava dando aula no curso básico, e aí eu tive um aluno, e ele me conhecia daqui da ULI, e por algum motivo o filho dele também era meu professor no terceiro ano, meu aluno no terceiro ano, né? Daí o pai dele estava falando de um professor que ele tinha na ULI, e o filho dele falando de um professor que ele tinha na escola.
que tinham o mesmo nome, que se pareciam muito. Daí eles viram a foto, era a mesma pessoa, mas eles começaram a brigar, porque não parecia ser a mesma pessoa, né? Eu estou pensando nisso, como é que eu dou conta desse desencontro, mas deixa lá. Bom, vamos começar, então. Podemos? Sim? Vamos lá, então, né? A gente tem alguns passos, né, para construir. Essa aula, ela se chama Deus, mas ela toca em alguns outros aspectos, né? É a segunda aula do programa do curso básico, do ciclo 1, né? A gente tem aí algumas aulas ainda para viver, né? Nádia já fez aí uma provocação que tem muito a ver com as aulas que vêm daqui a pouco. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Você ficou falando ali, Luiz ficou, né, falando você falou do princípio espiritual, desses estágios que a gente faz, né? E eu fiquei pensando que tem uma coisa para a gente pensar sobre a nossa relação com Deus, né? Como a gente vai estagiando numa percepção de Deus que parece que também passa, né? Porque a história da nossa evolução parece que ela também tem uma relação com a história da evolução da nossa percepção, da nossa relação com Deus. Mas aí eu já estou me empolgando aqui, né? Mas hoje a gente vai falar sobre Deus, mas vai falar um pouquinho sobre fé, vai falar um pouquinho sobre prece, vai falar um pouquinho sobre bem e mal, vai falar um pouquinho sobre um spoiler de uma aula que a gente vai ter lá na frente, que é a aula 14, que é a aula As Leis de Deus. Então eu vou fazer essa aula com vocês, vou sumir um pouco, depois eu volto para puxar algumas coisas sobre as leis de Deus. Então a gente está meio que, é como se essa aula, ela nos colocasse diante de uma perspectiva, que é uma perspectiva de como nós nos relacionamos com o transcendente, de como nós nos relacionamos com o que nos ultrapassa, de como nós nos relacionamos com espiritualidade, né? De como nós pensamos, por exemplo, essa nossa percepção de que nós não somos apenas um corpo físico, nós não somos apenas um corpo físico, nós não somos apenas matéria orgânica, e essa suspeita da humanidade, né, é uma suspeita que vai nos interessando, porque a gente vai pensando em todo o movimento do nosso processo evolutivo, no sentido mesmo de dar conta do que seja, né, não apenas Deus, mas a ideia de Deus. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Eu vou dizer uma coisa óbvia, eu acho que isso não surpreende ninguém, né? Eu acho que isso não surpreende ninguém, mas nós estamos numa casa, nós estamos num espaço que é um espaço de espiritualidade. Nós estamos num espaço espiritualista. A gente pode pensar nas pessoas que se dizem espíritas, porque se identificam com uma certa expressão científico-filosófico-religiosa. A gente falou sobre isso, né? Esse tripé, o espiritismo como ciência, como filosofia, como religião. A gente viu, tudo bom? A gente viu no encontro passado que no Brasil, né, o espiritismo fica muito forte num processo religioso, né? Tem a ver com uma série de tradições que estão nos nossos contextos, mas nós estamos falando de um contexto que é um contexto de espiritualidade, né? Um contexto que é um contexto que transcende o materialismo. Então, a gente começa essa conversa situando, olha, nós compreendemos que existe o transcendente, nós compreendemos que existe algo que nos ultrapassa, nós compreendemos que existe algo que é maior do que a nossa condição cognitiva consegue elaborar e consegue dar conta, né? Então, a gente pode pensar várias outras filosofias, vários outros pensamentos, né, espiritualistas, a gente pode pensar várias outras espiritualidades, e a gente pode situar dentro disso o que a gente considera, o que a gente chama de espiritismo. E aí eu já quero começar a provocar vocês. Se eu começar a apertar muito a mente, vocês me sinalizam para eu poder apertar um pouco mais, tá? Se tiver muito morno, eu vou sentir também. Eu vou ver como é que a gente faz. Esse pessoal aqui adora fazer uma perturbação com vocês. É um horror, viu? Você demorou um tempo para organizar a sua cabeça, a gente vai fazer uma bagunça. Depois você vê o que fica, né? É muito difícil para vocês, é muito estranho para vocês a gente pensar espiritualidade sem religião? É estranho para vocês? Ou é possível, por exemplo, a gente pensar espiritualidade numa perspectiva que ultrapasse o código religioso, né? É possível a gente pensar, por exemplo, que nós somos seres espirituais sem que nós necessariamente agreguemos a isso
uma perspectiva moral ou uma perspectiva necessariamente religiosa, né? De vez em quando a gente escuta aqui, essa casa é uma casa muito plural, tá? Então a gente tem, por exemplo, pessoas que chegam por várias tradições religiosas, né? Pessoas, por exemplo, que têm uma relação mais próxima do cristianismo, né? Dos ícones do cristianismo, por exemplo, né? A gente tem, inclusive, alguns símbolos, algumas expressões aqui no auditório que nos remetem a isso, mas a gente também tem hoje um movimento muito... Eu participava ontem, né, da aula de abertura, da aula inaugural da nossa pós-ULI, né, da nossa pós-graduação, que vocês vão começar a fazer daqui a pouquinho, mas um projeto extremamente consistente de pessoas que trabalham nas mais variadas áreas do conhecimento, fora da própria casa espírita, que estão muito interessadas em estudar espiritualidade, mas numa perspectiva muito ligada aos pressupostos daquilo que a ciência estabelece e tal. A gente está com linhas de pesquisa que querem fazer muitas coisas nessa direção. E com isso a gente não está falando mal de religião, nem dizendo que a gente não deve ser de religião. Pelo contrário, né? A gente entende aqui que a religião é atitude para consagrado, não necessariamente religação, porque não tem ninguém desligado aqui. Ninguém caiu, né, do céu. Não, a gente não está se religando porque a gente não está desligado. A religião como relação, como atitude que a gente tem para consagrado. Então, quando a gente situa, né, o que a gente está fazendo aqui como um espaço de espiritualidade, e quando a gente situa, por exemplo, como um espaço espiritualista, embora nós nos digamos espíritas e assim nos coloquemos, né, e a gente sabe de várias outras pessoas que se dizem espiritualistas, ou de várias outras casas. A gente não é uma casa, né, a gente é uma casa espírita, a gente afirma isso com muita tranquilidade, mas é só para situar que nós estamos no contexto daquelas pessoas que entendem mais ou menos isso aqui, né? Numa concepção muito didática. Vocês que leram o capítulo base da aula de hoje, viram isso lá. Isso aqui eu estou pescando do livro de vocês, mas em linhas muito gerais, nós nos dizemos espiritualistas. Por quê? Porque nós acreditamos na existência de algo que transcende a matéria, porque nós temos esperança no porvir e porque a gente, né, supera o materialismo. Daqui a pouco eu falo de materialismo, né? É um ponto da aula, mas eu não considero que seja o ponto de maior destaque, eu não vou gastar, porque a gente tem que falar sobre Deus, né? A gente vai falar sobre Deus daqui a pouco, mas a gente vai resolver a pergunta sobre Deus em uma frase, uma resposta que está lá em O Livro dos Espíritos, e ver como é que isso repercute na gente, né? Porque, aliás, deixa para depois esse negócio, senão daqui a pouco eu estou misturando as coisas e aí vai ser um devaneio. Bom, eu gosto disso aqui, esperança no porvir, muito, muito. Eu acho que isso é muito bonito, muito bonito. Inclusive, o aprendizado que eu tenho nesta casa sobre os ganhos que o Espiritismo me trouxe. Às vezes as pessoas elas subutilizam esses conhecimentos, porque parece que o grande problema, ou a grande questão do Espiritismo tem a ver com o passado. Então a gente está sempre, não sei vocês, porque vocês já são seres de muito adiantamento, mas as pessoas estão sempre querendo saber o que elas foram. E aí o Espiritismo vem e me ensina que, ok, aquilo que eu fui, mas o mais importante que eu aprendo aqui nessa casa é aquilo que posso ser, porque eu sou um ser de futuro. Não sei se vocês já ouviram a expressão, às vezes as pessoas dizem isso, né? Ah, não sei quem não tem futuro, esse aí é um sem futuro. O Espiritismo me ensina que eu sou um ser de futuro. Eu não consigo pensar em Espiritismo sem olhar a cena de Jesus com aquela mulher que ia ser apedrejada, né? Nós vamos falar sobre isso na aula das leis de Deus. Mas quando ele olha para aquela mulher, quando ele fica mexendo na terra, quando ele olha para aquela mulher, e aí ele pergunta para aquela mulher, naquela história da pedra, que se atire, e ele pergunta, olha, cadê os outros? Ninguém, cadê? Cadê aquela galera? Eles foram embora, mestre. Ninguém te condenou? Não tinham como, né? Eu também não te condeno. Vá, né? Esse vá, para mim, ele é extremamente potente, é como se a gente chegasse a essa casa e dissesse aqui, certo, vá, aprenda, vá, né? É um imperativo desse. Então,
Quando a gente fala de esperança no porvir, eu quero dizer isso para você. Talvez você vá embora daqui a pouco, talvez você não volte aqui nem para a aula 3, talvez você vire facilitador daqui de casa, talvez você vire palestrante, não sei o que vai acontecer com você. Mas uma coisa muito importante sobre esta noite, sobre o recado desta noite, você é um ser de futuro. Você é um ser de futuro. A gente fica numa visão muito limitada, porque a gente vem de uma cultura que está muito associada à culpa, que está muito associada à dívida, e a gente está toda hora se perguntando, e tem uma pergunta que é a chave nessa casa. Hoje eu vou dar um bocado de spoiler do discurso dessa casa, que vocês vão escutar o tempo todo, né? A gente vem de uma tradição que está muito acostumada a perguntar por quê. Sabe que o porquê, ele me coloca muito na perspectiva de passado, né? Porque o porquê tem a ver com causalidade, porque o porquê tem a ver com aquilo que veio antes, porque o porquê tem a ver com a justificativa anterior. O porquê é sempre um operador de passado. É sempre algo antes, não tem, né? É sempre algo antes. E a gente substitui esse porquê por uma coisa que a gente adora fazer aqui. É um outro operador, que é um operador de finalidade, um operador de intenção, um operador de objetivo, um operador de desejo. Para quê? Muito bom. Para quê? E é isso que é a esperança no porvir. Então, eu não consigo dizer por que você veio aqui. Não deve ser nada muito bom. Tomara que seja. Mas eu posso pensar no para quê que você veio aqui. Aí fica muito fácil. Para quê que você veio aqui? Para você aprender como você funciona. E a partir disso, para você se manejar melhor. Mas não é você personagem encarnado, é você espírito nessa potência, né? Então a compreensão de que é um depois. E a gente vai conversar sobre esse depois nas aulas de vida espiritual. Tem ciclo da ULI só para falar sobre isso. Tem o ciclo da ULI que é só para falar sobre isso. A gente não vai entrar nessa onda agora. A conversa não é essa agora. Mas é para pensar um pouquinho nessa ideia dessa esperança, que não é necessariamente uma espera, né? Não é somente um espera, é muito mais um esperançar no porvir. Então, essa transcendência, esse depois, né? Essa superação, porque a gente vai tomar materialismo, isso de maneira também muito breve, a gente podia fazer várias, né? Várias leituras aí, né? Dos materialismos, do materialismo nihilista, do materialismo histórico, do materialismo dialético. Não fiz essa escolha, né? Porque eu acho que talvez não seja uma aula de revisão dessa tradição. Acho que não é o caso. Aí eu peguei lá num conceito do André Luiz Peixinho, né? Só esse verbete lá, né? Num artigo que ele escreve lá no site da FEB, da Federação Espírita do Estado da Bahia, e todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o seu resultado. Dessa matéria, né, mais imanente, dessa matéria mais concreta, dessa matéria mais palpável. Essa matéria, ela é objeto do nosso exercício. A gente também não nega a matéria, não, viu? Também não fica nessa história de que a gente está aqui para purgar, sofrendo num vale de lágrimas, mas tem que, né? Porque a vida material... Não, a vida material é uma beleza, porque ela serve aos propósitos do Espírito. Outro spoiler. Qual é a vida melhor? A vida material ou a vida espiritual? A vida melhor é a vida do Espírito, que encarnado na vida material ou desencarnado, maneja todas essas realidades a serviço dos seus propósitos e dos seus projetos. Somos espíritos, isso é conteúdo, né, do que vem aí, das aulas que vem aí, mas é para a gente situar, talvez, esse grande óbvio, que nós estamos falando de algo que está para além do que esses sentidos do corpo material nos permitem ver. Você está num lugar que compreende que nós somos mais do que simplesmente isso que o nosso olhar consegue dar conta, né? E aí, essa ideia de que se a gente consultar aí as obras dos mais eminentes antropólogos e sociólogos, a gente vai notar que todos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano se mostra universal. Quantas tradições, quantas culturas, vocês vão estudar isso aqui também, revisar isso aqui também, quantas tradições, quantas culturas, né? Para além, por exemplo, do próprio cristianismo, que
não apenas suspeitam dessa sobrevivência do espírito humano, né, que não apenas suspeitam, mas tomam providências para isso. Quantas práticas culturais, quantos registros culturais, quantos processos históricos, quantas tradições que não apenas no Ocidente, não apenas pela via judaico-cristã, creem, exercitam essa noção de que o espírito humano sobrevive. Isso vai se mostrando universal. E como, por exemplo, esses grupos, essas tradições, né, esse pensamento vai tentando, por exemplo, encontrar maneiras de fazer isso aqui. Eu vou pedir que vocês façam um exercício agora. Isso foi um preâmbulo, um aquecimento. Vocês vão receber uma folha, tá? Tem caneta aqui, quem precisar a gente tem caneta. Se você quiser usar seu papel também não tem problema, mas a gente tem papel aqui, tá? Eu vou pedir que você faça uma tarefinha agora. Eu vou até deixar intencionalmente essa tela aí para já sugerir, tá? Então, se você quiser usar o seu caderno, fique super à vontade. O pessoal da equipe está prestando caneta, papel. Se quiser usar o seu material, a gente não vai recolher esse material, tá? Isso é importante. Então, você pode ficar muito à vontade, né? Até para não fazer a tarefa, né? Mas tem uma intenção aí, certo? Tem uma intenção aí. Ó, já está aqui na tela o spoiler, já está aqui na tela o que é a tarefa. Nem começamos a falar de Deus, já estou lhe dando uma tarefa assim tão cedo na aula, né? Mas é porque nós vamos passar mais ou menos aí 60 minutos da nossa conversa brincando com isso que você vai fazer agora. Tá bom? Todo mundo recebeu? Papel? Caneta? Sim? Pronto. Vamos fazer o seguinte exercício. Você agora... Deixa só a galera da equipe ali se... Pronto. Você agora vai... Rodrigo, você consegue baixar a luz só um pouquinho? Precisa... Só para dar uma... Só para dar uma... Aqui o Rodrigo ouviu? Ouviu. Você consegue baixar a luz só um pouquinho? Aí. Aqui para o pessoal também. Pronto. Tá suficiente assim. Vamos fechar os olhos rapidinho, bem rapidinho. Não é nada muito demorado não. Fecha os olhos. Aqui alguém está precisando... Só para a gente... segurar um pouquinho a expectativa do que eu fui dizendo antes, para a gente não ser induzido. Eu queria que você primeiro fizesse repercutir, fizesse ecoar nos seus sentidos, na sua tela mental, a palavra que eu vou dizer agora. Deus. Deus. O que essa palavra lhe sugere? O que você vê? O que você ouve? O que se desenha diante de você agora, quando você ouve? Uma imagem, um símbolo, uma cena, uma palavra. Como é que você traduz isso? Você pode abrindo seus olhos.
pode pegar esse papel agora, a caneta, e em 2 minutos fazer isso. Represente Deus. Se quiser esconder assim do colega para o colega não ver, fique à vontade. Fique muito livre aí para fazer esse desenho, essa construção. Pode ser com palavra, pode ser como você quiser. Importante, inclusive, dizer para você que a gente não vai nem olhar, tá bom? Então, fique muito à vontade. É claro que, se em determinado momento você quiser dividir, ótimo. Mas é uma experiência sua. Represente com aquilo que você entender que faz sentido para você. Se quiser manipular o papel, fazer alguma dobradura, brincar com o papel, dar forma ao papel. Eu sei que o nosso instrumento de escrita é bem suficiente, né? Prontinho? Sim? Alguém quer dividir alguma coisa, dizer alguma coisa sobre isso? Compartilhar qualquer coisa que ache pertinente, não necessariamente dizer o que fez, enfim. Alguém gostaria? Se não quiser agora, não tem problema. Daqui a pouco vai aparecer outra provocação. Pronto, Nádia vai começar aqui, ó. Nádia, é bom que você está sendo solidário ao colega, entendeu? Você é professora, Nádia? De que área você é? Muito bom. Fundamental? E aí, Tarumã? Descarregou, Tarumã? Ah lá, ó, Roberto está chegando. Eu achei muito interessante. Inclusive, eu tenho até questões depois da leitura que eu fiz do capítulo. E, assim, eu até mostro o meu desenho, porque minha família tem algo do catolicismo. Minha mãe é católica, meu pai é espiritualista, né? Já a mediunidade aflorada. E aí eu frequentava a igreja católica, mas aquilo me inquietava, eu não encontrava respostas. Mas tinha aquela imagem de Deus antropomórfica, né? Da imagem daquele velhinho e tal. E aí depois, com o tempo, aquilo foi mudando. Eu não encontrava respostas e quando eu comecei a me direcionar para o espiritismo, veio em mim a imagem, esse questionamento. O que é Deus? Eu não estou conversando com uma pessoa, com um espírito, é algo muito maior, é o Criador de tudo, é a perfeição. Então, assim, eu não sei porque na minha mente veio a imagem de muita luz, muito clarão, muito assim, sabe? Algo muito iluminado. E aí veio logo as palavras que vêm, força. Força. Né? Misericórdia. Misericórdia. Quando a gente busca misericórdia, a gente recorre. O Pai. Pai. A gente evoca a questão da luz, da energia, né? E a perfeição. Luz, porque, energia, assim, perfeição. Eu ia botar a palavra único, mas único todos nós somos. Sim. Deus é a perfeição. Deus é a perfeição. Isso. Ok, Nádia, muito obrigado. Me Mais alguém? Eu gosto muito do fato de Nádia aqui, Roberto, de Nádia ter contribuído no sentido de primeiro trazer a narrativa dela, a história dela.
eu queria que a gente conversasse muito sobre isso hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho uma grande pegadinha para vocês nessa aula. Uma grande pegadinha. Que passa muito por esse reconhecimento, primeiro, de uma diferenciação que a gente faz entre Deus e a ideia de Deus, e de como, por exemplo, a ideia de Deus de Nádia está muito vinculada a um percurso histórico que ela faz quando ela conta da família, quando ela conta da busca dela, como, por exemplo, a história dela com Deus vai mudando. Talvez hoje seja uma noite para a gente fazer uma retrospectiva da nossa história, não com Deus, mas com a nossa ideia de Deus. E eu já vou dizer logo qual é a grande questão. Antes mesmo de ouvir Vivian, eu já vou dizer logo qual é a grande questão. O que a sua ideia de Deus... Era uma pergunta que eu ia fazer lá pelas 8h47. Mas eu vou fazer agora, às 8h04. O que a sua ideia de Deus diz sobre você? Ou quanto de você está projetado na sua ideia de Deus? O que a sua ideia de Deus diz a seu respeito? E quanto de você está projetado nessa ideia de Deus que você teceu aí? Vivian. Deu nó. Vivian? Deu nó. Não, você não? Não, deu Seu nó. nome? Não. Deu nó já? Já deu nó. Já, Vivian? Já. Ah, Vivian, mas não é, peraí. Mas eu Vivian. vou falar, assim, o que veio em mente, a Sim. princípio, foi muita luz, como foi em Nádia. Mas também veio o que me veio, assim, um caminho e a luz nos guiando. Mas a frase principal foi consciência que alimenta o meu ser. Consciência que alimenta o meu ser. Consciência que alimenta o meu ser. Guarde isso, para você me lembrar daqui a pouquinho, tá bom? Mais alguém? Ali, tá animando. O negócio está começando a animar. Esse negócio vai... Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Tereza. Também sou professora, né? Ah, Tereza, professor é assim, é um negócio sério. Aí eu vou entrar num conflito aqui com Nádia. A gente se identifica tanto com o sofrimento do colega que é só falar que professor, a gente já fala logo na solidariedade para ajudar a aula do colega. É assim mesmo. Sério. Da minha área de arte, então. Ah, pior. Pronto. Mas, enfim. Diga aí. Coisas à parte. Tereza, então, não é? É Tereza. Diga, Tereza. Quando vocês perguntam, você, Adenal, na aula passada, que aqui é para a gente dar nó na cabeça, realmente esse objetivo está sendo cumprido. Já? Né? Já. Maravilha. Então, vocês falam em Deus, eu digo, gente, Deus é a palavra que eu uso mais no dia atualmente. Oh, meu Deus, me ajude. Oh, meu Deus, que saia esse negócio de aposentar. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Quer dizer, é a palavra que mais sai, né? Então, se você perguntar o que é Deus, eu não sei. Eu sei que é a palavra que eu mais uso no dia a dia. Então, eu coloquei aqui uma coisa, Nádia, que não, pela minha trajetória também, talvez minha trajetória espiritual dentro de casa, minha mãe era uma espírita ostensiva e que tinha medo, né? Primeira vez que ela foi no centro espírita, 14 pessoas não conseguiram segurar ela. Olha que miséria. E ela... Fugiu. E a gente foi vendo o progresso e deu numa coisa que não foi muito bacana. Assim. Sim. Aí ela ficou buscando. Então, isso afeta a gente também, porque a gente começa também a querer buscar coisas, né? Que a gente nasce a maioria de nós nasce na religião católica. Sim. Quando a gente é pequeno, vai para a missa, papai querer mesmo. Olha aí, ó. É, claro. Rapaz, a Tereza está entregando tudo aqui, As viu? crianças vão para a missa para quê? Vai ficar ali. Hoje até consigo. Sim. Mas aí eu coloquei para a gente pensar. Sim. Deus realmente é um ser perfeito ou é uma energia imperfeita, perfeita, que é cura e dor?
as coisas antagônicas todas, porque se a gente clama por ele sempre, então ele também é dor, ele também é cura, ele é imperfeito. Eu sei porque eu trabalho com meninos em situação de risco muito, muito difíceis. E eles dizem, prova te matar. Sim. E aí, para mim, Deus está ali, porque ele não me matou, Deus e eu, e Deus e ele, ali houve uma conversa. Sim, então, perfeito. eu não vejo assim... Quer dizer, não estou discordando de você. Eu queria muito que Deus fosse totalmente perfeito, porque começava pelo nosso salário, né, Nádia? Que ia ser perfeito. É só para descontrair, gente. Mas é isso. Para mim, são todas as coisas antagônicas, Ok. que vai de bem, mal, perfeito, imperfeito, curador, não sei o que, vai nesse caminho ali. Ok. E ali a gente vai se relacionando. Perfeito. Muito obrigado, Tereza. Obrigada. Tem um colega de vocês acho que estava com o livro dos Espíritos aqui. Acho que é você, né? Como é seu nome? Ivanildo Rivanildo, tudo bem? Gente, se a gente quiser terminar a aula agora, fica muito fácil. A gente vai lá no livro dos Espíritos, questão 1. Você pega o seu aí, Ivanildo? Aí, pega aí para mim. A questão 1, por favor. Vem cá, Roberto, rapidinho. Ajude aí. É novo esse seu livro dos Espíritos? Comprou hoje, tá vendo aí, ó? Já é para sentir esse... Não, aqui. Questão 1. Quando começarem as questões. Aqui. Vai passando para as questões, prolegômenos, vai passando. Pronto. Consegue ler essa primeira pergunta aí para a gente? O que é Deus? Pronto. Tem alguma diferença dessa pergunta? Essa pergunta já é uma pergunta... A pergunta já está direcionada aí. Porque a pergunta não é quem é Deus. Isso é uma coisa importante para a gente começar a falar sobre Deus em contexto de espiritismo. Essa é uma coisa básica. A gente está num curso básico, a gente tem que começar por aí. A pergunta não é quem é Deus. Inclusive, se você quiser tirar uma onda assim, está muito espírita já, agora sabe aquele pessoal como é? Você já tira essa onda aí. Você sabe que a primeira pergunta do livro dos Espíritos já tira essa onda que você conhece todas. Primeira pergunta já... Porque tem uma diferença aí. Não tem? Quem... Já te passa a palavra, viu, Nádia? E o que é Deus? A pergunta é, o que é Deus? Qual é a resposta? Você lê para a gente aí, Rivaldo? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Acabou a aula. Pronto. Inteligência suprema. Quiser decora, catecismo. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Você pode até tirar uma onda assim. Não, mas alguns traduzem como primária. Causa suprema. Inteligência, né? Causa primária, perdão. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto, aprendeu o beabá, já pode reproduzir e está ótimo. Veio para cá para isso? Aí não precisava. Aí não tem por que estar aqui. Tem uma coisa muito interessante sobre esse momento da dinâmica. Eu gosto muito de fazer essa dinâmica. Não sei se Tarumã se lembra, acho que ele era aluno. Não sei se foi na turma dele. A gente estava conversando sobre isso, né? E a gente escutando as pessoas. Né? Então, Deus é isso, Deus é aquilo. Chegou um momento que a discussão pegou a colega e ela ficou muito incomodada com o negócio. Ela começou a falar com a gente. Ela, mas isso não está certo, não. Porque você vai na religião tal, Deus é isso. Você vai na religião tal, Deus é isso. Você vai num lugar tal, Deus é isso. E vocês agora estão aqui dizendo que Deus é tudo que a gente está falando. Não está muito confortável para vocês isso, não? Porque não tem ninguém errado. Pergunta, boa a questão dela. Muito boa. Porque ela dizendo isso, está muito bom esse encaminhamento argumentativo de vocês. Ah, Deus é luz. Eita. Rapaz, olha. Não, agora pode tudo. Então, eu chego aqui para você me dizer o que é Deus. E você não me disse. Devolve a pergunta para mim. Para ficar todo mundo certo, ninguém briga e pode tudo. Tá fácil para vocês. Aí eu falei para ela, eu acho que está difícil. Acho que está difícil. Porque se a gente veio para cá para uma resposta pronta e acabada, para catecismo, está aí. Eu quero saber o que é Deus para o Espiritismo. Inteligência suprema do universo.
causa primária de todas as coisas. Só que a gente quer incomodar. Porque mesmo dizer causa é algo muito situado numa compreensão de vida que é muito forte para o século XIX. Pergunte para outra concepção de física, fora de uma limitação de Newton. Pergunte num século menos obcecado por causas que o XIX, que é Deus. Talvez a resposta seja outra. Por quê? Porque o que há naquilo que nós construímos como ideia de Deus é o nosso percurso, é o nosso processo. Você não tem ideia da dificuldade que eu tenho, para que eu vou lá, para dar conta disso aqui. Desse negócio aqui. Quem é do interior, menino, era um caos. Começava a trovejar. É um negócio de apaga a luz, desliga a luz. Cobre o espelho. Tem gente que vai para debaixo da cama. O mundo vai acabar. E o que era aquilo? Era o Papai do Céu brigando com a gente. Vou passar para você agora. Papai do Céu brigando com a gente. Quer dizer, 7 bilhões de pessoas no mundo, só as encarnadas. Papai do Céu, que deve ser um cara muito ocupado, resolveu parar tudo que ele estava fazendo para brigar comigo. Sabe Deus, sabe ele, por quê? Que nem eu sabia o que eu fiz. E a sensação de que eu estou sempre fazendo alguma coisa errada, porque, pelo amor de Deus, o Papai do Céu está vendo. O próprio papai e outras tradições que vão chamar de mãe, que vão falar de Deus. Então, vejam como existe um processo, existe um percurso de várias imagens de Deus que estão arquivadas em nós e que afetam, inclusive, todos os outros sentidos que a gente vai dar para uma série de coisas. Mas deixa eu escutar a Nádia, que ela está aqui nervosa. Ela disse, eu preciso falar. Eu tenho que falar. Fica me provocando. Eu tenho até uma questão para dizer. A questão de quando alguém coloca alguma coisa e pedir para falar, pela misericórdia, deixa reto. Eu sei que atrapalha a aula, mas se for possível, porque senão a gente acaba até se perdendo. Duas coisas. Vou falar logo sobre essa última que você botou aí, que eu achei interessantíssima. Essa aqui, do Papai do Céu? Desse raiozinho. É, Papai do Céu aqui, ó. Tá brigando. Minha mãe católica, novamente, ontem, comigo na piscina, meu pai questionou um jatinho, aqueles que soltam fumaça, e pediu para meu filho achar de onde estava vindo, porque ela cortava, né? Cortava. E aí minha mãe disse assim, quando eu era jovem, adolescente, lá no interior, a gente pensou que o mundo estava se acabando. A primeira vez que passou um desse, ninguém sabia o que era, viu aquele rastro de fumaça e disse, Deus está partindo o mundo ao meio. Então, é justamente isso. Isso aí me chamou bem a atenção. E em relação ao que Tereza falou, deixa eu ver se eu me recordo de tudo. Assim, quando eu coloquei Deus como está no livro dos Espíritos, como a criação, como a força, como algo superior, que nós que somos professoras, nós vimos muita questão de dor, muita questão de dificuldades, né? Que enfrentamos enquanto estamos aqui, ou depois também. O que é que acontece? Segundo a Adenauer, isso está sobre o nosso olhar, né? E a dor, não, mas o que sentimos, sim. E a questão de que, assim, não foi Deus que nos deu isso. Não foi Deus que nos deu essa dor. Não foi Deus que nos deu essa dificuldade, né? Isso, Nádia falando, não estou afirmando, não sou dona de verdade nenhuma. Sim. Né? Ele nos criou todos iguais. E assim, como a gente falou do princípio até chegar no espírito, e daí nós temos o nosso livre-arbítrio e os caminhos que tomamos. Então, daí vem, ele é o Pai, e nós passamos pelo processo de aprendizagem para a evolução. Então, se nós passamos por esse processo de aprendizagem para a evolução, existem limites, ele tem que entrar. Agora, não é dado por ele.
Só, O que só que é- em relação à fala O que de que é essa Tereza. fala de Nádia? E é claro que a gente Obrigada. não vai entrar nisso, tá? É só para ilustrar, eu inclusive agradeço muito a contribuição delas, mas o que é essa fala de Nádia? Não é a gente que está aqui analisando a fala, não, tá? Ninguém vai ficar fazendo análise da fala da vida, não. Mas assim, o que essa fala de Nádia diz sobre ela? O que essa fala de Tereza? Veja, uma fala que consegue considerar essa expressão de Deus a partir dos contrários. Uma fala que reafirma um Deus que é Ele, que é singular, que é masculino, que permite, que ensina. Vejam quanto em tudo isso estão os nossos processos. Eu queria que você começasse o seu processo de autoconhecimento usando a imagem que você começasse, que pretensão nossa, mas começasse o seu processo pela ULI pensando quanto dessa sua imagem de Deus traz aspectos que são do seu psiquismo. Aspectos que são seus. Como, por exemplo, a sua mudança de horizontes, como, por exemplo, o seu processo de aprendizado tem colocado você, por exemplo, diante de outras construções e de outras imagens. Uma coisa para a gente pensar, e daqui a pouco eu volto para isso, tá? É como nós vamos, no processo de adoração, que é como se chama isso lá, como a gente pode pensar isso aqui, no processo de relação com Deus, no processo de relação com o sagrado, como nós, como humanidade, como sociedade, como cultura, vamos inclusive, foi o que eu disse lá no começo, avançando pelos próprios reinos. Como, por exemplo, existe uma sociedade, aí eu vou trazendo algumas coisas do próprio percurso da aula, por aquilo que vocês forem trazendo também, para a gente ir trocando essa ideia, mas veja, a experiência de ter visto o, sei lá, avião passando e ter a sensação de que havia ali Deus dividindo a terra e que o mundo estava se acabando. Era um horizonte de possibilidades daquela comunidade, naquele contexto, naquele momento. Quando a gente pensa, por exemplo, em culturas que fazem uma associação com o mineral, né? O Deus que se expressa no mineral, o Deus que se expressa na pedra, o Deus que se expressa no totem, o Deus que se expressa num fenômeno da natureza, porque a gente não tem explicação lógico-racional para aquilo, e a gente precisa colocar aquilo na conta de Deus. O Deus, por exemplo, que vai para o vegetal, que vai para aquilo que é da... É como se nós tivéssemos também a nossa relação com Deus, que fosse, da mesma forma que o princípio espiritual vai estagiando, a gente não vai entrar nesse mérito, porque a discussão não é essa, mas o princípio espiritual, vocês vão estudar isso na aula de espíritos, na aula de evolução, vai estagiando por esses reinos, né? Mineral, vegetal, animal. A nossa relação com Deus, como humanidade, como percurso e como processo, também vai passando por esses estágios. E nós não vamos ficar aqui legislando sobre quem tem a verdade sobre Deus. Não vamos, nós não vamos sair daqui convencidos do... Ninguém tem a pretensão de dizer para você, abandone essa sua... Ninguém vai chegar em casa fazendo pregação doutrinária para dizer, olha minha mãe, esse negócio de você estar rezando para Deus é o processo psíquico da maneira como aquele sujeito se constrói no mundo e da maneira como aquele sujeito vai se colocando no mundo. E não é simplesmente um relativismo de que, né, a gente não se posiciona. Mas é exatamente essa pergunta que eu vou fazer de novo. O que é que a sua ideia de Deus diz sobre você? O que é que a sua ideia de Deus diz sobre a sua necessidade, sobre a sua falta ou sobre a sua abundância de luz? O que é que essa ideia de um Deus justiceiro, castigador, vingador e punitivo diz a respeito da maneira como você estrutura as suas relações com você e com o outro? O que é que uma compreensão de Deus que admite que o mal pode ser criação de Deus diz da maneira como eu me relaciono com aquilo que é mal em mim? Porque no fundo, aí a gente pode, né, escutar o que a gente aprende lá com Joana de Ângeles, né, num comentário, né, por Divaldo Franco, que diz assim, ó, Allan Kardec, aí eu já te escuto, tá? Allan Kardec, mergulhando nas nobres inquirições filosóficas, nas fontes sublimes da espiritualidade superior, recolheu por meio dos imortais que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já dissemos isso.
em admirável síntese das mais felizes. Aí vem uma porradinha ótima. Aqui vem uma continuação que é maravilhosa. Completando a argumentação com a asserção de que o homem deve estudar as suas próprias imperfeições, a fim de libertar-se delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Como se você toma conta da tua vida. É saudável que a gente converse sobre isso? É. É positivo que a gente faça essa investigação? É bom que a gente pense sobre a nossa relação com a ideia de Deus? É maravilhoso. Mas quanto disso pode nos ajudar no processo daquilo que é, né, a nossa jornada conosco? Eu volto a isso depois. Como é seu nome? Oi, Mabelle, tudo bom? Tudo bem. Você falou, eu achei bem interessante, que você falou sobre essa criação de Deus, diz muito sobre nós mesmos. Eu estava pensando em certas culturas que Deus é extremamente punitivo Sim. e violento. Sim. Na verdade, Deus é mais a representação daquela cultura, daquele comportamento, daquela realidade, né, em forma de divindade. E aí se fala que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Eu devolvo dizendo, será que nós não estamos criando Deus à nossa imagem e semelhança? Muito bom. Muito bom. É isso aí. Algumas culturas até reconhecem isso, né? A gente vê uma construção dos deuses, né? Mas se a gente pega, por exemplo, muito precioso o que você está trazendo, se a gente pega, por exemplo, a tradição cristã, eu também sou dessa turma da catequese. Se você pega Gênesis a Apocalipse, Deus mudou. Foi, acho que... E mudou muito, não mudou pouco, não. Quer dizer, há necessidade de uma compreensão de Deus militarizada, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente de seu povo na batalha, que vai ganhar a batalha para esse povo. Há necessidade de um Deus, quando esse povo se acomoda mais, moral, na perspectiva de que é preciso organizar as regras de convivência daquela sociedade. Então você tem uma tradição militarizada, você tem uma tradição moral, você tem uma tradição de juízes, você tem uma tradição de profetas. Aí vem Jesus e quebra o brinquedo e resolve chamar Deus de pai. Paiinho. Jesus tinha uma certa noção de que sociedade era aquela, não chamou de mãe. Mas você tem ideia de chamar Deus de pai? Pai? Aí vamos lá, Jesus, Novo Testamento, passados os séculos, século XIX, Espírito agora já não é mais pai. Parece que você vai depurando no sentido mesmo de que você vai saindo de um concreto mineral para uma ideia, causa, inteligência, né? Então, o convite, na real, a Daniela coloca isso no livro, vocês leram isso, né? É uma necessidade psicológica do ser humano, é uma busca que a gente tem, né? É algo que a gente tem como busca, como motivação, mas que está muito comprometido pelos nossos operadores deste momento. Tem uma coisa que ele faz, lá em O Voo do Espírito, né? A Adenauer Novaes faz, que é uma coisa que eu considero muito interessante mesmo, em que ele diz assim, eu gosto muito desse material dele, está no livro O Voo do Espírito, Adenauer Novaes, como a gente tem algumas concepções de Deus, e essas concepções de Deus trazem implicações no nosso psiquismo. Vocês estão vendo essa imagem? Dá para ler aí? Deus é um designer. Inteligente. Aí eu vou dizer, com as minhas amigas professoras, que Deus é um pedagogo. Pedagogo faz o quê? Produz situações de aprendizado.
Se Deus é um pedagogo, toda a minha chave de leitura do mundo se altera em função dessa minha visão de Deus. Por exemplo, a gente ouve muito falar no Espiritismo sobre prova. Provas e expiações. Não tem isso aí? Tem aulas sobre isso. A encarnação como processo educativo. Ora, se Deus é um professor vingativo, infeliz, a prova é um ajuste de contas. Vocês fizeram um teste relâmpago? Prova relâmpago? Destaca a folha do caderno. E aí, por quê? Porque conhecimento como vingança. Ah, você não está se comportando, não me aguarde na prova. A prova como acerto de contas. A prova está devendo, você vai me pagar. Então, você está passando por uma prova, você está em dívida, você vai pagar. Me aguarde, você está conversando na minha aula, deixa chegar a prova. Aí a prova como instrumento de vingança. Se a concepção de Deus é uma concepção mais pedagógica, a prova não é um espaço de vingança. A prova é um espaço privilegiado de aprendizagem. Eu sou professor de português. Sempre que eu encontro um texto muito importante e que eu quero que os meus alunos leiam, eu não coloco no slide, eu não coloco no módulo, eu não coloco na apostila, eu não coloco no quadro, eu coloco na prova. Por quê? Por que na prova? Vai ter que ler. Na prova o celular está desligado. Na prova não está conversando com um coleguinha. Na prova a atenção é maior. Se você estiver passando por uma prova, preste atenção. Preste atenção. Porque esse é um momento privilegiado de aprendizagem. É um porre. Porque prova não é bom. Meus alunos vão fazer prova daqui a 2 anos. Eu disse, não vai ser legal, não vai ser divertido, vai ser chato, porque chama prova. Se fosse para ser divertido, tinha outro nome. Não chamava prova. Vocês estão comigo nessa associação? Vocês estão viajando comigo nessa ideia? Porque a minha concepção de Deus como pedagogo mudou a minha concepção de prova. Mas se Deus é um justiceiro, a minha concepção de prova é outra. Mas aí ele faz uma associação que é assim, ó. Isso é uma leitura que eu acho bem interessante. É uma ilustração que a gente vai fazer, tá? A gente não vai fazer uma leitura profunda disso não, porque não é momento. É só para vocês sentirem um exemplo dessa provocação. Concepção de Deus. Deus punitivo que julga os atos humanos segundo preceitos morais. Conhecem essa concepção? Conhecem? A organização do psiquismo. Quando Nádia falou, ela falou da mente dela e tal, né? O sentimento de culpa, alguém conhece? Alguém conhece aí? Reorganiza a mente para a ocorrência futura de alguma experiência desagradável ou punitiva, considerada justa e merecedora, para que venha trazer alívio ao culpado, pois se considera um infrator que agiu contra o Criador. Se Deus está o tempo todo me julgando, eu estou preparado com o sentimento de culpa, porque toda a miséria que me acontecer, eu estou pagando, né? É bom que eu vou diminuindo essa dívida. É bom que eu já vou, ó, Senhor, manda a miséria aí, que eu já vou adiantando meu lado. Já vou compensando. Olha, estou aqui, aquele prazer no sol, estou sofrendo, mas estou oferecendo, estou evoluindo, maravilha. Deus generoso e concessor de bênçãos, isso é ótimo. Sempre beneficiando os seus filhos, esse é maravilhoso. Aos que o amam, ele dá enquanto dormem. Essa é ótima, né? Postergação de decisões. Claro, você não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Não precisa construir nada. Crença em soluções mágicas e sumárias. Ali está errado na digitação. Tudo se processa conforme ideal de vida em que os mecanismos solucionadores são acionados para que fatores externos venham salvar a pessoa. Alguém vai me salvar. Alguém vai me salvar. Isso é um problema, né, gente? Aí você pensa, por que eu não fiquei em casa? Né? Quieto com esse negócio de Deus. Por que mexer nesse negócio de Deus, gente? Tomando o nome de Deus em vão. Como é que pode isso?
São ilustrações. Deus Pai, ao mesmo tempo, protetor maternal, visando a restabelecer a proteção quase perdida, a mente estruturas para sacrifícios, né? Para não perder a proteção. Não posso perder a proteção de Deus, não posso. Tem um que lembra o que você trouxe, viu, Tereza, desse oposto. Ó. Deus rígido, disciplinador e juiz absoluto. Tendência a uma personalidade julgadora e cobradora de comportamento alheio. A mente se estrutura para trazer a consciência parâmetros rígidos de comparação da realidade com normas e regras absolutas. Eu não vou me aprofundar nisso, porque a intenção é ilustrar como esta concepção que eu tenho de Deus tem relação com a maneira como eu organizo meu psiquismo. Né? Aí você tem, por exemplo, a compreensão de Deus é todo amor. Essa é muito boa. É só amor. A pipoca da carnaval está aí, o povo está lá gritando a pipoca do baiano, é só amor. A crença maquia a realidade pela ausência do contraditório. A mente se molda de tal maneira que a maldade nunca é pessoal. Eu não tenho maldade em mim. Eu? Não. Não desejo mal. Não quero. O mal está lá. Nádia é maldosa. Mas eu jamais. Roberto não vale nada. Mas eu sou ótimo. Eu mesmo aqui não. Eu tenho maldade? Teu não. Vibração, nada. Estou aqui, ó. Egrégora, negócio angelical. Quanta luz. Total aqui. Uma concepção, tá? O único responsável por tudo de ruim que acontece. Deus poderoso e interventor, né? Direto, tendência a enxergar as tragédias como reações de desagravo aos atos humanos. Aí eu fui olhando tudo. Aí eu li essa e pensei, não é essa. Aí eu li essa e pensei, também não é essa. Aí eu li essa e pensei, também não é não. Aí eu fui lendo na expectativa de que em algum momento ele ia terminar o livro dizendo assim, olha gente, essa aqui é boa. Não tem. Em que sentido não tem? Primeiro que as coisas não são tão fechadas quanto a gente desejaria. E segundo porque esse é muito mais um convite para a gente refletir sobre essa pergunta, que é a pergunta que nos trouxe aqui. Essa pergunta que nos trouxe aqui. O que a sua ideia de Deus diz sobre você? Essa é a pergunta. O desenho que a gente fez, as ilustrações com texto, as conversas que a gente foi estabelecendo. O que essa ideia de Deus diz sobre mim? Né? O que essa ideia de Deus diz sobre os próprios espíritos que responderam a essa pergunta, o que é Deus? Porque a gente sabe que a gente não tem aqui uma visão antropomorfizada. Não tem. A gente não tem templos com esses símbolos. A gente tem algumas, né? Mas não tem. Por quê? Porque a gente compreende. E o que eu quero ilustrar para vocês? Se vocês pegarem os textos que sempre são produzidos, até aqui, se vocês pegarem os textos mais atuais de Adenauer, ele não chama nem de criador. Ele passou uma fase chamando de criador. Chamou de Deus, chamou de criador. Os livros mais atuais colocam assim, o que nos criou. Porque já traz uma outra abordagem disso. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, que Deus é, aí eu já vou brincar de português. Tudo que a gente diz, vamos fazer uma revisão em português aqui. Revisão em português. Lembram de substantivo? Você lembra o substantivo. Dá exemplo de um substantivo. Amor. Pronto. Dá exemplo de um substantivo concreto. Olha, já estamos. Está todo mundo na tarefa. Lembram de verbo? Verbo. Lembra do verbo ser? Pronto. Então, toda vez que eu coloco assim, um substantivo, tipo, sei lá, Deus, e eu coloco um verbo de ligação, e eu coloco um adjetivo depois, a gente chama isso de relação de atribuição, ou seja, qual é o efeito? Aquela característica não é da coisa, é uma característica dada por mim. É sempre uma perspectiva. É sempre um atributo. É diferente, por exemplo, de você dizer, sei lá, prova difícil, porque eu parto do pressuposto de que todo mundo concorda, questão difícil, ou essa questão é difícil. Isso é uma atribuição. Ou seja, isso é gramática. Tá? Aquela característica não é inerente, não é própria. É uma característica dada.
Então, gramaticalmente, quando você diz Deus é amor, é uma projeção sua. Porque a gente não tem a linguagem, ela é incapaz de expressar que é Deus. A gente é limitado. Aí você elabora a coisa que você conhece mais sublime, mais forte. Qual é o sentimento que você considera mais sublime? Amor. Deus é amor. Qual é a coisa que você considera mais forte? Luz. Qual é, sei lá, misericórdia. E você vai selecionando atributos predicativos que trazem aquilo que você considera o que é a coisa mais potente. Mais uma vez, é você se projetando nessa construção. E está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Porque eu não sei se você tem essa expectativa de nós definirmos se você está certo ou se você não está certo. Talvez seja isso que incomode algumas pessoas. Porque nós não temos um gabarito para entregar para simplesmente dizer para você assim, não, esse aqui está errado, siga esse. Não tem. Porque nós defendemos a ideia de que você precisa se constituir um sujeito autônomo, autoconsciente de sua própria imortalidade, autodeterminado, para inclusive bancar uma compreensão de Deus que você diga, não, para mim Deus é um juiz mesmo. E essa sociedade muito permissiva, ela não lida com isso, porque essa sociedade não lida, sei lá, com o limite. Eu estou dando um exemplo. Para você bancar isso, bancar a sua coerência. Bancar a sua coerência. Ah, falaram lá no centro que esse negócio de falar, meu pai, não sei o que lá, não pode. Eu vou rezar assim mesmo. Mas é porque não pode. Não, peraí, irmão. Isso é, né, na sua casa, na sua expressão. Eu tenho muita tranquilidade para chamar Deus de pai. E quem quiser, que lute. Mas agora o cara falou lá no centro que eu não posso chamar Deus de pai, porque Deus, oxente, criatura. Banque sua relação com o seu sagrado. Banque sua relação com o divino que lhe estrutura. Banque sua relação com esse tipo de imagem de Deus que é potente, que é forte e que funciona para você. Mas compreenda que é você, como disse lá Mabelle, Tarumã aqui, por favor, é essa representação de um momento seu. Vocês conseguem situar como os processos da relação de vocês com a própria imagem de Deus já mudaram ou mudam nessa encarnação? Nessa. É Deus que está mudando? Quem é que está mudando? Somos nós, a humanidade? Fala, Nádia. Duas perguntas, Eduardo. Duas? Duas. Você começou a aula contribuindo comigo e agora vai me encurralar. Como é que pode isso? Eu estou achando tão linda essa Está me dando aula, até um você nem calor sabe. aqui. Cadê o ar-condicionado? Misericórdia. Diga, Nádia. Duas questões. Tá. Uma, salvo engano, se eu não tiver... Quando eu li o Livro dos Espíritos, que não adianta ler uma vez só, diga-se de passagem, mas lendo uma vez, tem esse primeiro conceito. Sim. E depois Kardec tenta aprofundar e diz, vai além do nosso exato. conhecimento, está além. Então não existe uma resposta única, direta para Isso, Deus. Então bate tudo com essa fala sua. Então eu queria saber se realmente tem isso mesmo. Em alguns momentos no Livro dos Espíritos isso acontece, né? Como se fosse, olha, aí tem é essa só até questão. aqui. Vocês não vão adiante porque não dão conta. Tá. Outra questão é rapidinha. Eu não sei se você vai citar do capítulo que você está falando sobre Deus, que me chamou bastante atenção. Minha família é demais, viu? Eu tenho um irmão que é muito materialista. E aí o que é que acontece? Se diz ateu e materialista. E você disse que ia passar rapidamente pelo materialismo, pelo nihilista, né? Tá? O que é que acontece quando você fala, quando Adenauer citou que Deus é nosso, né? Que está dentro da gente. E pelo que eu li aqui, até os materialistas têm essa necessidade e sente que existe um Deus. Sim. Porque, segundo o conceito que vem de materialismo, é que não existe nada depois e que não... Aí eu saí de... É como se quando a gente fala... Beleza, lá atrás, Tarumã, por favor. Tem uma imagem que se usa, é como se... Eu não gosto muito dessa imagem, não. Mas é uma imagem que funciona, didaticamente funciona. É como se você tivesse
uma família... A imagem é bem essa. É como se você tivesse uma família que é a sua família do coração, que adotou você, você é muito feliz naquela família, você reconhece aquele processo, você estabelece uma relação de amor, mas é como se em algum momento você tivesse uma curiosidade, uma necessidade de responder a uma pergunta básica: de onde eu vim? Quem me fez? Quem é? Cadê? Não é que eu queira ir embora, que eu queira trocar, mas quando a gente fala muito dessa necessidade, né? É como se houver, e aí o sujeito talvez vai explicar essa necessidade por uma teoria, por uma explicação das ciências da natureza, por uma explicação lógico-filosófica, mas é como se a gente estivesse pensando que tem aí impresso em nós essa coisa, né, dessa busca por essa grande questão. O que me criou? Né? E aí a gente vai... Exatamente. E a gente vai colocando uma série de nomes aí, né? Mas aí alguns vão se apropriando disso por uma via, por outra via, mas é nesse sentido que a gente tem essa... Ainda que eu não tenha uma religião, ou que eu não... Né? Mas tem ali uma coisa que é uma busca de explicações, que talvez seja o que é mais comum a todos os nossos processos. Né? Talvez seja por aí. Tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem, Vitor? Oi, Vitor, como vai? Tudo certo. Diga aí, eu vou tentar não complicar mais sua vida. Ah, meu Deus! E vou trazer também uma experiência pessoal. Então traga logo sua experiência, porque quando você começar a complicar a minha vida, eu vou Tá bom. mexer na sua experiência. Mentira, Vitor, fique à vontade. Minha mãe, ela tem um grau de mediunidade bem alto, e eu já tive a oportunidade de algumas vezes conversar com espíritos que ela estava ali, né, incorporando. Ela já fez pintura mediúnica, ela já psicografou. Então, como eu tive algumas oportunidades de conversar com alguns espíritos, né, e já foram experiências assim bem diferentes, né, porque desde crianças, né, vocês aqui sabem muito bem o que estou falando, há espíritos que nunca tinham pisado num chão, que não sabiam o que era terra. Sim. Né? E em alguns momentos eu perguntei: quem é Deus? E a resposta é que Deus não existe. Não existe para eles, assim, na verdade é unânime, né? Eu nunca tive uma resposta assim: Deus está aqui, Deus está ali, Deus é isso, Deus é aquilo. Existe a figura de... O que eu mais cheguei perto é guia, né? Seria alguma coisa como o guia dos guias. Seria uma pessoa que alcançou um grau de conhecimento tão grande que ele passa a guiar as pessoas. Então, não querendo complicar a sua vida, eu já fiz essa pergunta e todas as vezes eu não tive essa resposta, e eu queria compartilhar essas respostas que eu tive em situações completamente diferentes. Vitor, eu só vou devolver a sua fala, que é muito cara, com uma coisa que a gente sempre diz aqui, e que a Danae deve ter dito na aula da segunda passada: espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. Então, da mesma forma que a gente não... É muito interessante isso, sabe? Eu acho que é muito importante. Às vezes eu vejo alguns vídeos, e eu volto ao que você falou, tá? Às vezes eu vejo alguns vídeos, de vez em quando o algoritmo no Instagram, no TikTok, me entrega isso, né? Kardec é isso, Kardec é aquilo, Kardec foi preconceito, enfim, né? E aí eu escuto, em alguns momentos até, né? Mas eu fico muito tranquilo em assumir que existia neste sujeito, neste professor, né, que depois foi redesignado, uma pessoa situada num momento histórico, com uma visão de mundo limitada a certos operadores e que só podia produzir determinados saberes dentro dos limites que ele tinha. É uma pessoa fundamental, importante, necessária, mas uma pessoa. Então, Vitor, eu acho que você continua conversando com essa galera? Continue conversando com essa galera. E é muito bom a gente pensar como também estes espíritos estão, mesmo desencarnados, dando conta de trajetórias que são suas. E que, inclusive, dizer que não tem Deus, que não existe Deus, revela, inclusive, aspectos dessa própria. Então, é muito tranquilo, e eu acho a sua contribuição, Vitor, super potente,
Porque a gente tem também um papel uma tarefa nessa casa, que é rever um pouquinho essa nossa relação com estas pessoas que se comunicam conosco via experiência mediúnica, para conversar com ela e conversar mesmo, assim, de bater um papo, né? A gente faz muitas mediúnicas aqui em casa que são mediúnicas assim também. Tem as mediúnicas de atendimento, tem tudo isso, mas assim, tem mediúnica para a gente conversar com espíritos que estão habitando comunidades, né? Para saber como é que é a vida, para saber o que é que... Então, continue perguntando, vá nos atualizando disso e vá também consolidando essa sua própria concepção, tá? Eu acho que é uma contribuição super tranquila, super ótima. Fui bem aí? Responde bem para você? Você me deixou nervoso, rapaz. Na hora que você... E aí o convite ao sentir. Né? Sentir. É o convite ao sentir. É o desejo ao sentir. Né? Sentir Deus. Sair da dimensão. É claro que o exercício lógico, o exercício filosófico, o exercício racional, tudo isso é muito importante. E nós estamos num lugar que faz isso, mas assim, sentir. Não sei se alguém teve essa experiência, mas sempre acontece nessa dinâmica do papel. Eu dou o papel em branco, a pessoa fala, eu vou te devolver o papel exatamente como estava. Eu não raciono, eu sinto. Né? E aí talvez seja muito mais essa experiência, a experiência desse sentir. E aí a gente vai só avançar para alguns pontinhos, porque eu tenho 10 minutos e alguns segundos para já fechar essa nossa provocação, mas eu vou dar essa aula de novo sábado de manhã. Aí vocês podem vir para cá e para a gente continuar essa... Não que vai ser a conversa igual, né? Se bem que... Eu vou dar até uma tarefa a Vitor aí, para ele fazer uma pesquisa e sábado ele vir para a aula para me contar outras percepções. Gente, mas é muito saudável isso que a gente está fazendo, sabia? E da experiência que ele traz de conversar com isso. E a gente muito respeitosamente, né? Trazer, olha, vamos bater esse papo mesmo com essas pessoas, né? Sem tanta sacralidade no sentido mesmo de nós nos colocarmos como, né? Dialogando. Isso é muito importante. Como a gente está fazendo aqui, né? Enfim. Bom, é claro que isso vai ser uma aula 14, mas isso já traz algumas questões para a gente, tá? É claro que a minha relação com a compreensão de Deus vai afetar a minha relação com bem e mal. Ou o inverso. Né? Em O Livro dos Espíritos, a gente tem como se pode distinguir o bem e o mal. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é conformar-se à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. A gente vai conversar sobre a lei de Deus, né? Na verdade, o curso básico ele não tem módulos, né? Necessariamente. Mas a gente tem alguns blocos. Daqui a pouco vai chegar o bloco dessa estrutura mais fundamental dos espíritos. Daqui a pouco a gente vai chegar ao bloco da mediunidade, né? Vai chegar ao bloco das leis de Deus. E a gente retoma um pouco isso. Eu venho aqui falar das leis de Deus, isso se a equipe não me desclassificar, né? Depois da avaliação de hoje, mas a gente vai trazer. Então, se lembrem, viu? Porque nós vamos retomar essa discussão de bem e mal, que tem muito a ver com essa questão de moral, né? E como a moral é histórica, é cultural. Não é? Como a moral é histórica e é cultural. Como aquilo que, por exemplo, é moral para uma determinada comunidade é imoral para outra. Né? E não é um relativismo, não, porque isso é muito perigoso, mas é uma compreensão que também existe uma concepção de Deus que está organizando também esses nossos códigos de conduta. Ou esses nossos códigos de conduta precisam de uma concepção de Deus que os validem. Então, tem uma relação para a gente pensar aí. Aqui a gente gosta muito de falar em ética. A gente também não vai entrar nessa discussão, porque é uma discussão para muitas teses, né? Uma discussão acadêmica sobre, de vez em quando as pessoas entendem e não entendem, discordam, não... Mas, enfim, por que a gente gosta de falar em ética? Por entender que a ética é um processo individual. Por entender que a moral é um processo coletivo,
e a gente está vivendo numa sociedade que tem suas determinações morais, né? Que a gente cumpre ou não e paga o preço ou não, enfim, mas num processo ético que é um processo desse sujeito que se coloca, inclusive no percurso, tem umas polêmicas ótimas para a gente fazer aqui no Centro Espírita Harmonia. Vocês podem ver algumas, inclusive, que a gente já constrói, né? Dessa relação, por exemplo, desse sujeito ético, que começa a pensar naquilo que é adequado para além, por exemplo, daquilo que a sociedade aí fora tem reduzido a certo e errado. Tem uma concepção que a gente discute aqui de um sujeito que se percebe autoconsciente de sua própria mortalidade e que passa a atuar muito mais a partir daquilo que ele considera adequado para o exercício de sua autodeterminação do que necessariamente, né, o que o ditame exterior fala sobre certo e errado. Uma boa polêmica essa, né? E a nossa concepção de Deus, que vai ter relação com a nossa concepção de fé. Nesse momento da nossa conversa, a gente está pensando de que maneira essa nossa concepção de Deus repercute na nossa... Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou construindo, né? Começando, é recente isso, não sei nem se eu devia estar dizendo isso, mas eu vou dizer. Há uma construção de um projeto pedagógico. A ULI já tem isso, mas eu estou assessorando a ULI mais de perto com relação à coordenação pedagógica. Aí eu fiz no nosso encontro pedagógico, eu fiz uma pergunta, um formulário para todos os trabalhadores da ULI. E eu perguntava nos ciclos, tem oração? O ciclo, porque são 10. Eu queria saber se todo mundo fazia prece, como a gente faz aqui, né? Tem oração? Sim, não. Se sim, qual é o objetivo? E é a pergunta mais maldosa, porque professor não é gente que preste. De linguagens menos ainda. A oração, caso houvesse, se dirigia a quem? Só nisso aí já tem material de estudo para umas 200 atividades letivas da UNE. Porque a gente evoca quem quando faz a oração? É para os espíritos superiores. Espírito superior. Como diz Adenauer, é o pessoal do mezanino. Que é o superior, né? Para o espírito de luz. Como diz Adenauer, é para o poste. Para Deus, para Jesus. Porque então, assim, esse vocativo que você usa, Senhor, mas também não é para atrapalhar a sua prece. Começar a oração hoje à noite, eu vou orar antes de dormir. Senhor, não está bom que eu estou me colocando muito numa posição de servo. Não, peraí. Mestre, também não está bom porque, né? Amigo, não, está muita intimidade isso aqui. Quer dizer, né? Coisa, está muito desrespeitoso. Meu Deus, agora eu faço como? Eu fecho o olho, abro o olho, eu ajoelho, eu levanto o braço, eu sento na cama, bota do... Vá viver sua oração do seu jeito, está tudo certo. É seu. Porque também tem uma coisa que a gente não pode e nem quer tirar. A sua subjetivação, os seus espaços, o seu território, o que funciona com você, né? Mas o que eu estou dizendo também é que essa relação dessa imagem de Deus tem a repercussão no que a gente chama de fé. Qual é a sua fé? Você é uma pessoa de fé, esse espaço é um espaço de fé, né? Aí lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé cega não é mais deste século. Minha gente, aula passada, de quando é mais ou menos isso? Qual é o século aí? 19? Meu Deus! Se a fé cega não é do 19, do 19 não é. Cabe no 21? Não é possível. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque quer se impor e exige a abdicação de uma das coisas mais preciosas, de uma das mais preciosas prerrogativas. Maravilha isso aqui. O seu raciocínio e o seu livre-arbítrio estão acima do que nós queremos impor a você como fé cega. O seu. É claro que existem os limites da civilidade, do respeito e do bom convívio.
Não vai chegar aqui em casa, na palestra, porque a palestrante está falando que você não concorda, vai pegar a cadeira e joga. Não vai, né, gente? Nem vai desligar, tomar o microfone. É Vitor lá e tá no... né? Não vai. Agora, existe uma coisa que para a gente é muito importante. Aqui em cima? Uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio. É claro que existem os limites da civilidade. Não sei se eu lembro mais. Sim, sobre a gente pensar, por exemplo, que existem os limites da civilidade, não sei se foi isso, mas os limites da civilidade, da boa convivência, porque a gente não vai chegar aqui na palestra e o palestrante vai estar dizendo uma coisa com a qual a gente não concorda, e a gente vai pegar uma cadeira e jogar nele. Foi mais ou menos isso. Não sei se... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui, porque já foi. Eu vou tentar. Enquanto isso, Vitor, eu tenho 1 minuto. Dentro do que você falou de livre-arbítrio, eu já tinha até escrito aqui em relação a quem era Deus. Muito interessante o seguinte questionamento que eu me faço sempre. Não é que Deus esteja acima do nosso livre-arbítrio, né? Acho que entra uma questão... Deus está acima ou Deus respeita? Aí tem uma discussão para a gente fazer, acho que na aula 17, não sei se é 17, 16. A aula é liberdade, qual é a aula, Luiz? Liberdade e igualdade na sociedade. O número, vocês não lembram o número? É 16? Acho que é 16. 16, olha lá, ó. A gente vai retomar isso lá. Inclusive, eu não sei se o facilitador vai perguntar, porque depende de quem seja, mas talvez ele até pergunte, viu, Vitor, se esse negócio de livre-arbítrio tem mesmo. Mas aí vamos deixar para 16, né? No Espiritismo, a fé é raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais, né? E aí sempre me incomoda essa coisa do emocionais, mas eu gosto de pensar que o emocionais tem a ver com a nossa subjetividade, eu gosto dessa palavra, né? Com a nossa subjetividade, com o nosso percurso, com as nossas escolhas. Mesmo nas ciências exatas, as pessoas fazem pesquisa para alcançar resultados exatos, mas a partir de escolhas que são subjetivas, né? Mesmo que o resultado, mas os percursos. Então, os nossos percursos estão colocados aqui. E, para terminar mesmo, a gente vai falar só sobre a relação com prece. Não é o mal. Tem um pouco aí com o que Vitor trouxe, que elas, as preces, afastam, mas nós mesmos, do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Isso também é uma boa reflexão para a gente fazer, né? Impedem-nos de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio, tá? Algumas dessas coisas que estão colocadas aqui, gente, elas não estão colocadas para a gente aprofundar, tá? Elas são, esse finalzinho ele é mais ilustrativo. Para quê? Para a gente pensar que essa concepção de Deus, que tem a ver com o nosso psiquismo, né? Ela também repercute na nossa maneira de orar, ela também repercute na nossa maneira de exercitar a nossa fé, a nossa concepção de livre-arbítrio e tudo mais. As metas que a gente tinha para essa conversa tinham a ver com isso aqui. Percepção das diferenças entre materialismo e espiritualismo. A intenção era só a gente fazer essa diferença bem simples mesmo, tá? Eu acho que não é o mais essencial. Eram as metas para esse encontro. Aí vocês depois fazem uma avaliação mais influenciada por isso aí. Compreensão de que o Espírito é uma doutrina espiritualista, entendimento de que a concepção de Deus vem sendo construída pelo homem ao longo de sua trajetória evolutiva, isso a gente queria bater um bocado. Entendimento da visão espírita de Deus completamente destituída de antropomorfismo. Deus não é uma pessoa, não é um ser, né? Não é algo que a gente represente materialmente. E percepção de que o universo é consequência. Percepção de que o bem é a finalidade última e que ele se apresenta em diferentes níveis de compreensão. E esses níveis de compreensão têm a ver com a nossa concepção de Deus. Essa relação entre bem e mal, por exemplo. Compreensão da prece como elemento de comunicação com Deus. Entendimento de que a fé no Espiritismo se consolida através da razão, né? Se algumas dessas coisas não foram suficientemente discutidas, eu peço desculpas, mas já digo para vocês que a gente tem aí uma longa trajetória para poder continuar mexendo nessas provocações. Eu vou passar para a equipe agora, enquanto eu vou tentar me lembrar o que foi que Mabel
e pediu para recuperar. Viu, Eu volto Eduardo? lá. Se você precisar mais uns 5 minutos, não tem problema. Não? Ah, eu tenho mais 5 Tem, minutos? pode, É. fica. Não, na verdade, eu só queria trazer essa mensagem, que para mim é uma mensagem muito cara, que nem tem necessariamente relação com necessariamente a aula de hoje, embora também tenha, mas eu queria trazer isso como um desejo para a caminhada ULI de vocês. Eu gosto muito dessa fala, que é uma fala do Guimarães Rosa, né, lá no Grande Sertão Veredas. Eu acho que ela é muito interessante e ela me parece ser bastante significativa para a gente começar a nossa trajetória pela ULI. Né? O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria. Tem dia que a gente vai estar numa animação danada, né, para chegar aqui, tem dia que a gente vai estar meio, né? É do processo, aperta, daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu queria desejar para você coragem, para você bancar esse seu processo de autopercepção de si, esse seu processo de trabalho consigo mesmo, esse seu processo de autotransformação, né? de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autodeterminação, de autoiluminação, enfim, esse seu processo de se perceber espírito imortal. Então, eu desejo coragem para você, porque todo o resto vai acontecer de maneira muito potente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Me desculpem as bobagens e as besteiras. A intenção foi muito boa e o coração está vibrando de alegria pela possibilidade de dividir isso com vocês. Fiquem com Deus, caso isso faça algum sentido nesse contexto. Obrigado, gente. Muito obrigado.